Começa agora mais um episódio do podcast 123 de Full, um podcast de empresário para empresário. Eu, Paulão, da 123 Valendo, meu parceiro Murilo aqui, e hoje nós temos dois convidados aqui. Jonathan, do Restaurante Lucrativo, e Marcelão, aqui do restaurante Dona Cebola e Seu Alho. Tudo bem que é o contrário, mas a minha mulher vai ficar feliz. Dona Cebola em primeiro lugar. Ela sempre quis vir em primeiro lugar. Aí, ó, pronto. Meu Deus. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam bem, que esse papo flua, porque só tem gente fera aqui, né, cara? Hoje. E o papo aqui hoje, nossa, vai ter um sabor diferente, hein, cara? Vamos degustar esse papo hoje, né? Com certeza. Hoje, num podcast que a gente veio para falar de empresário para empresário, sobre pessoas, sobre negócios, a gente sempre começa com a apresentação, né? Então, eu queria saber que o Jonathan se apresentasse, depois o Marcelo vai se apresentar. Vamos soltar o verbo agora aí, galera. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. Estava na expectativa de poder vir para cá. E eu sou Jonatas Mascarenhas. Eu atuo com gastronomia há 27 anos. Hoje eu tenho 42, dos quais 20 eu sou professor e consultor. Há 6 anos eu tenho trabalhado mais profundamente, mais ativamente dentro da internet com a empresa Restaurantes Lucrativos. E o meu propósito é ajudar empresas da área de gastronomia a terem lucro e, a partir do lucro, prosperidade, tanto na vida pessoal quanto na vida familiar. Então, o meu trampo é ensinar dono de restaurante a ganhar dinheiro. Maravilhoso. Tá treinado, cara. O beat aqui tá fera. É isso aí. Vai todo dia. Isso aí. Legal, e Marcelão? Não é a Dona Cebola, né? Não. Seu Alho e Dona Cebola. Seu Alho, Dona Cebola. Eu venho de restaurantes desde meus 14 anos. De restaurante em restaurante, a gente nem mais fala boa tarde, boa noite. A gente já fala bom apetite, que vale pro dia inteiro. Excelente. E eu sempre tive restaurantes e a gente procura fazer o máximo possível para que eles tenham o máximo de diferenciais. E hoje, depois de vários anos, senão vou ter que falar a minha idade, vai ficar chato aqui, a gente já passou por todos os tipos de gastronomia, desde a gastronomia de rua com food truck até lanchonetes, buffets. E o Seu Alho e Dona Cebola hoje é uma vertente de restaurante diferente, até porque ele atua só dentro de condomínios, então é uma coisa meio segmentada. Que bacana. Como assim dentro de condomínio? Agora eu fiquei numa dúvida, hein? Não moro em condomínio, então eu não sei, né? Você, na verdade, assim, existe uma lacuna grande que é a portaria do condomínio. Quando o condomínio é grande e chega no sábado, por exemplo, você tem uma fila de motoboys que o último que entrar, sua comida já está gelada. E em condomínios grandes você tem normalmente clubes ou espaço para restaurante. E aí esses restaurantes dentro do condomínio suprem a necessidade dos moradores. E no nosso caso, por exemplo, a gente tem um restaurante que é de frente para a piscina, que faz 300 entregas por dia e que tem um salão pequeno, mas que usa as mesas da piscina, as mesas do salão, e com isso o cara não precisa sair de dentro do condomínio. É um conforto a mais. E que a comida é uma delícia. Eu sou testemunha disso. Caraca, hein? Sensacional. Sensacional. Realmente, o baita diferencial, né? Acho que cada vez mais quem mora num condomínio, não só quem mora em condomínio, né? Todas as pessoas querem cada vez mais comodidade, né? Conforto, né? Estar ali próximo de casa, ter o mínimo esforço possível e tal. Pô, e tá dentro do condomínio? E ainda tem uma baita vantagem. sacada. Às vezes as mães não conseguem chegar a tempo para fazer o almoço das crianças que vão chegar da escola. Elas ligam, pedem, a gente entrega na casa. Quando a criança chega, a comida já está lá pronta. Mesmo que ela chegue atrasada, não tem problema, já está alimentado. Maravilhoso. Parece uma besteira, mas é um negócio que todo dia acontece. Ah, não, você vende conforto, você vende, né, pro público aí uma baita qualidade de vida. Falei, meu, não consegui, não tive tempo, pô, vende tempo, vende... Não, fora a criançada que vai lá, né? O dia que eu fui, tinha uma molecada que só tava criançada lá, porque ele virou meio que o tio da galera. Aí, que legal. Entendeu? Só não puxo a orelha. Muito bom. E vem cá, Jonatas, você que vive nesse processo de mentoria com vários restaurantes, vários clientes, né? O que você enxerga hoje que é a maior dor para proprietários, donos de restaurantes, né? Tem a dor que ele sente, tem a dor que eu observo. Ele vai enxergar como dor as dificuldades do dia a dia.
Então ele vai chegar como dor a dificuldade de contratar um funcionário, ele vai enxergar como dor a falta do dinheiro, ele vai enxergar como dor o preço da matéria-prima, a exigência do cliente. Eu que olho de fora, na minha visão, a maior deficiência, né? Porque dor é o que de fato que ele sente. Deficiência é o que na minha visão falta. O que eu vejo é a falta de conhecimento. Então, na minha visão, a matéria-prima mais importante para você ter sucesso em gestão é você ter profundo conhecimento a respeito do seu negócio. O Marcelão, que é empresário da área de gastronomia, eu sou empresário da área de educação. O pessoal, não, você trabalha com restaurantes? Eu trabalho para os restaurantes. A minha matéria-prima é a educação. Ele que vai conviver, eu acho que tanto quanto mais com outros empresários, vai poder testar isso. O que eu percebo que é a minha batalha é aumentar o nível de conhecimento para que esse empresário ele possa lidar de forma correta com os problemas que ele tem. Por quê? Porque tem coisas que ele não vai conseguir mudar, tem coisas que ele não vai conseguir resolver. Ele não vai mudar toda a situação econômica do Brasil, mas ele consegue comprar melhor para vender melhor. Ele não vai conseguir mudar toda a situação de desemprego ou de falta de educação, mas ele consegue contratar melhor e ele consegue treinar melhor os seus colaboradores. Então, as principais dores são as dores ligadas ao dia a dia, dificuldades que ele tem, e a minha visão, as principais dificuldades é o fato de ele não saber o que está fazendo. Porque a pessoa ela começa a montar um negócio, ela monta um negócio porque ela gosta de cozinhar, que ela tem um sonho, e não necessariamente que ela saiba cozinhar. Que, assim, você tem o profissional que monta o negócio, ele tem até alguma vantagem, você tem a pessoa que só gosta. Ah, eu gosto, minha avó cozinhava, meu avô cozinhava, minhas tias faziam comida em casa, daí eu vou e monto um restaurante. Essa pessoa está ferrada, porque ela não conhece nem do processo de operação e nem do processo de gestão. Então, na minha visão, as maiores dores, ou seja, o que ele sente são isso, mas a maior dificuldade é a falta de conhecimento. Que legal, né? E hoje nós vamos conseguir testar, né? E aprovar pelo Marcelão, que é o cara que tá lá no dia a dia, né? E ele deve ter a dor que ele mais sente, né? Eu tenho até um segmento um pouco diferente dos outros restaurantes que acabam. Você imagina que um restaurante de rua, você passa na frente dele hoje, você almoça e vai embora. Amanhã outro vai passar na frente, vai parar, vai almoçar e vai embora. Pode ser que daqui a 2 semanas você diz, acho que eu vou lá naquele restaurante que eu fui há 2 semanas atrás. Mas no nosso caso, por exemplo, nós temos todo dia o mesmo cliente que passa em frente ao restaurante, sempre igual. Se você tiver o mesmo cardápio todos os dias, uma hora as pessoas acabam cansando do cardápio. Eu falo muito sobre criatividade culinária. Quando você coloca um restaurante num determinado lugar, seja dentro do condomínio, seja na rua, seja numa praia, você tem que lembrar que você tem um cliente que numa praia, por exemplo, eu já tive essa experiência, todo mundo que chega de fora vem para comer o peixe frito, o camarão, né? E você e mais todos os outros botecos da praia vendem exatamente a mesma coisa. E aí briga-se pelo preço, não pelo que você está servindo. Quando você muda, a gente já teve essa oportunidade, a gente montou um bar chamado Sol no Verão, que abria dia 28 de dezembro e fechava um dia antes do carnaval. Porque no carnaval você compete com a geladeira do cara que veio para passar o carnaval, do cara que está vendendo cerveja por R$2, o cara vem pedir uma coisa para você já totalmente bêbado, então a gente optou por isso. E todos os pratos eram diferentes, baseados em frutos do mar, mas diferentes. Então assim, hoje no ramo de restaurante, o lucro está a margem de lucro está baixa, porque o custo está alto e a gente tem um problema gravíssimo que é a mão de obra. E a formação de mão de obra é muito fraca. Tanto que a gente optou porque a gente contrata a pessoa, de preferência que ela não tenha experiência, mas que tenha vontade de aprender, e a gente forma a mão de obra lá dentro. Que legal. Maravilhoso. E essa parte da culinária criativa, né? Adorei o termo, né? O Jonathan sabe o quanto eu gosto da criatividade, sou criativo, né? E que sacada genial, né? Eu gosto quando a gente conversa com empresários que
fazem a diferença realmente, né? O Jonathan trouxe aí esse olhar de, uau, como que eu ajudo esse cara a ganhar dinheiro? O Marcelão trazendo essa coisa da criatividade. Isso você usa em todos os seus restaurantes que você já teve? Quando que veio essa criatividade culinária? Na realidade, quando você analisa, por exemplo, eu tenho um negócio lá em Paraty, que é uma cidade a quase 500 quilômetros daqui. Quando você vai para Paraty, você tem os pratos regionais, que as pessoas vão atrás, e você tem os pratos que as pessoas normalmente comem no seu dia a dia. Então, existe um segmento que atende aquele turista que vem para gastar pouco, e que ele, para não arriscar gastar R$ 30 a mais pedindo um negócio que ele nunca comeu e ele não vai gostar, ele acaba indo para aquele lugar que tem o que ele já tá, uma gastronomia de conforto. Ele vai pedir sabendo o que ele vai receber. E tem aquele que eu faço uma tainha recheada com camarão e palmito, assado na folha de bananeira. É um prato bem... Cadê? É um prato bem legal, mas é um prato caro. E aí, quando você oferece para o cliente, ele arrisca se ele tem poder aquisitivo para pedir um prato desse, se ele não gostar, ele pede outro. Mas normalmente todo mundo ama esse tipo de gastronomia diferente. O cara tem que gostar de peixe, pedir um peixe e ver um peixe com um plus. Então, é muito legal. Em todos os restaurantes, não só nos meus, mas eu acho que nos outros também, se você for analisar até aqui em Sorocaba, a gente tem alguns restaurantes bem legais e diferentes, e você tem vários que são o trivial do dia a dia. É mais do mesmo, né? Mas você pode ver que até a forma de fazer pizza, quando ela é diferenciada, chama a atenção do público e até tem um diferencial onde você pode agregar um pouco mais de valor para aumentar um pouco a sua margem de lucro, que hoje está totalmente exprimida. Sim. E quando que surgiu? Quando deu esse estalo? Essa visão veio... Porque acho que tem esse papel, né? O Jonathan falou, quando se abre um restaurante, acho que até queria ouvir você também falar sobre isso. Tipo, quando você abriu, qual dos papéis que o Jonathan falou que você era? Era o cara que cozinhava e gostava e abriu? Ou é daquele outro que todo mundo cozinhava e então vou abrir um restaurante? No meu caso específico, minha mãe já cozinhava muito. Legal. E o meu pai tinha hotel. E aí ele detestava o restaurante, ele detestava. E aí o que ele fazia? Todo verão ele procurava alguém para arrendar o restaurante. E aí o cara, não, porque eu vou fazer, vou acontecer, vai ser assim e tal. E aí chegava no final do verão, meu pai queria matar o cara. Aí no ano eu queria viajar, não tinha dinheiro, era a véspera de começar esse processo de quem vai ser o próximo a morrer dentro desse restaurante. E aí eu me ofereci, e aí recebi aquela resposta super motivadora do pai. Para, você não sabe nem fazer o básico que você vai entrar numa cozinha de restaurante. Quantos anos você tinha? 14 para 15, eu estava fazendo 15. Olha aí. Isso foi em setembro, e aí o restaurante abriria em novembro. E eu fazia aniversário em outubro, 15 anos. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu faço uma aposta com você. Se eu me der bem, você paga a passagem da minha viagem. E aí foi a brincadeira e ficou. A única coisa que tinha, que assim, o pagamento do aluguel do restaurante era o café da manhã. E todo dia ele fazia questão de ir lá na porta do meu quarto, bater até eu acordar às 4:30 da manhã e o primeiro funcionário chegava às 5. Quer dizer, foi umas férias maravilhosas aguentando ele. Daí pra frente eu aprendi muito com alguns cozinheiros que eu contratei na época. Minha mãe também era vou proteger meu filhinho, né? Então ela ia pra lá me ajudar. Aí meu pai falava assim, pô, assim não vai, a sua mãe te ajudando é fácil, né? Olha aí. E aí foi. Daí, depois de lá, eu vou falar pra você, dos 14 anos até hoje, eu nunca deixei de ter um restaurante. Podia ser um boteco, podia ser um trailer, sempre tinha o restaurante e mais alguma coisa. Sabe aquela história? Esse aqui é o ponto seguro e esse aqui é pra me divertir. O motor número 1, né? Motor número 1. Motor número 1. Que legal, pô, uma história que nasceu aos 15 anos de idade, né, com uma paixão que pode ser que nem fosse realmente dele, mas um desafio que ele traçou ali com o pai, né? Que cara, que história fantástica, né? E o Jonathan deve ter despertado isso cedo também, né? Porque a paixão pela cozinha, ela vem de muito jovem, né? Porque o sabor da comida da avó, da mãe, isso vai despertando. No meu caso foi com a minha avó. Eu tenho uma teoria de que a pessoa que ela cozinha bem, ela tem uma sensibilidade gastronômica nata, ela nasce com isso. Tem a questão da cultura, da família, ou seja, a família que são bons comedores, bons gourmets, mas eu acredito muito que venha da pessoa. Eu sinto isso com os meus alunos.
E a realidade é que eu nunca imaginei que eu pudesse aprender a cozinhar. Eu falo isso para os meus alunos, porque a pessoa ela vai fazer o curso de gastronomia e ela fica imaginando, poxa, será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo trabalhar com isso? Eu falei, eu acredito que você consegue porque eu nunca imaginei que eu pudesse aprender a cozinhar. Porque eu digo que eu entrei na gastronomia e eu comecei a trabalhar como garçom. Com 14 anos de idade, eu precisei ajudar a cuidar ali da minha família. Então fomos eu e meu irmão mais novo, um ano mais novo, trabalhar com um tio que já era maître. Então, molecão de tudo, sem saber nada. Aí tivemos aquela tutela e eu dei uma sorte tremenda de, ao primeiro momento que era uma profissão, algo sério, eu já trabalhar com algo que se tornou uma paixão. Até então era o servir, era estar no meio da festa, porque trabalhar com festa é uma delícia, né? É música, é comida, é gente alegre, entendeu? É totalmente diferente de outras obrigações que você tem. Então é um ambiente muito gostoso. E eu ficava vendo as pessoas cozinharem e eu achava aquilo o máximo. Daí de ajudar o pessoal a fazer as coisas ali no buffet, é que eu comecei a aprender. Em casa, como eu sou o filho mais velho, já era normal eu cozinhar para os meus irmãos. E a melhor cozinheira do mundo, que era minha avó, eu aprendi a comer com ela. Entendeu? Tanto que a minha identidade gastronômica é muito marcado pelas coisas que ela fazia. Então, a inspiração para começar a gostar de gastronomia foi a minha avó. E esse meio, essa vivência no meio das festas, no meio dos buffets, no meio dos restaurantes, é que me despertou. E tem uma coisa que para mim sempre foi muito claro, é que a minha essência é ser professor. Eu trabalho com gastronomia, mas muito cedo eu já me via dando aula. Então, eu me tornei maître, eu estava sempre ensinando as pessoas a fazer alguma coisa. Eu fui formando ali as minhas equipes e começou a aparecer treinamentos para eu oferecer. Aí os próprios colegas começaram a me convidar para aplicar treinamentos. Aí eu lembro que eu tinha feito alguns cursos de garçom, eu meti a cara a dar os treinamentos. E nesses treinamentos eu fui bem, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Faltava chão, faltava conteúdo. Foi quando eu decidi estudar que eu fui para a faculdade. Eu fui fazer hotelaria aqui na Uniso. Aí dentro da Uniso que eu recebi minha formação, que foi onde eu aprendi de fato a cozinhar. Tive excelentes mentores. Tem um professor meu, o professor Alexandre Revés. Hoje ele está na França. Ele acabou de ganhar, acho que foi o prêmio Bocuse na França. Entendeu? Tanto que eu até mandei a mensagem para ele lá. Quando eu crescer eu quero ser assim. E foi foi o primeiro grande chefe que eu conheci. E ele, na época, ele dava aula, genial, ele era jovem, eu não era muito mais novo que ele. Então, a conversa, ela acontecia bem. Então, ali na faculdade, eu comecei a cozinhar e eu já trabalhava com festas. Então, eu fazia o serviço de autônomo. E logo que eu entrei na faculdade, eu entrei numa empresa júnior. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com consultor e eu fazia eventos. Aí, nesses eventos, eu comecei a cozinhar. Então, a paixão por gastronomia, ela vem da família, mas esse gosto de trabalhar profissionalmente vem de ter entrado na área e de ter tido acesso a chefes incríveis, a professores incríveis. É até assim, se você parar para fazer uma análise, muita gente que você pergunta, mas você tem um sonho na vida? Ah, eu tenho, quero montar um restaurante. E isso é uma coisa que se repete em um percentual muito alto da população. Porque assim, o cara que cozinha em casa, ele acha que aquela arte que ele desenvolve domesticamente pode ir para um lugar e se tornar um sucesso. Pena que as pessoas não conseguem realizar porque não é uma coisa tão fácil assim. Mas assim, eu aprendi, uma vez a gente se juntou, eu e um amigo, e a gente montou um piloto que chamava Chefe ao Quadrado. Ele tinha estudado na França, ele tinha se formado chefe, e eu era o cozinheiro que se formou ali na beira do fogão, né? E a gente criou um quadro, até o piloto que a gente fez na época era assim, a gente ia fazer uma lasanha, aí ele pegava, fazia a massa, amassava e eu jogava videogame, lia gibi do Cebolinha, da Mônica,
E assim, ó, enquanto eu ia falava, eu olhava para o que ele fazia, ele olhava para mim que não fazia nada, ele de chapéu e eu de avental. E aí, quando faltava 10 minutos para ele terminar a lasanha dele, eu ia lá, tirava uma do congelador, colocava no micro-ondas, jogava um molhão em cima, o queijo ralado que foi ralado na hora, batia um maçarico, ficava... Aí nós dois iríamos para a rua, ele com a lasanha dele, eu com a minha, para as pessoas experimentarem com a apresentação maravilhosa e dizer qual que era melhor. Claro, se a marca da lasanha pagasse, a gente fazia aquela que era melhor. Mas assim, as pessoas têm paixão por isso. Uma vez a gente fez uma promoção em São Paulo, a gente parou um food truck na beira de uma rua muito movimentada e chamou as pessoas para virem conhecer, filmar, participar da elaboração de um prato que depois iria para uma linha industrial. Isso foi uma promoção da agência. A gente também tem uma agência tão ligada à comida que chama Estúdio Melancia. Nossa. E aí, assim, as pessoas, elas gostam, se você for olhar hoje nos canais de gastronomia, tem vários concursos, vários consultores que querem mudar tudo do restaurante para transformar um restaurante que está quase falido num sucesso. Uhum. E aí você começa a perceber que são nuances muito pequenas que fazem com que o cara não dê certo. Se ele tiver um estalo, um insight na hora, ele consegue sair da onde ele está para um patamar muito mais alto e sair da situação que ele está. Hoje, no ramo de gastronomia, você tem várias vertentes, até da comida congelada de primeira linha. Sim. Que você é capaz de comprar por um valor muito mais baixo do que se você fosse consumir num restaurante chique, e a qualidade dela é ótima, já está desenvolvida uma tecnologia. Lógico, não tem aquela coisa de você sair para a rua, você ver os amigos, você desanuviar, exatamente, né? Mas você come muito bem hoje em casa congelado. Isso já foi um tabu até algum tempo atrás, que você falava assim, não comi comida congelada. Nossa, comida congelada, meu Deus do céu. Assim, o que ele está falando, até a formação é muito importante. E hoje, eu sinto isso. Hoje, se você tiver condições de procurar se aprimorar, procurar desenvolver novas técnicas, aprender novas técnicas, procurar novos insumos para você usar para fazer pratos diferentes. Por exemplo, se você disser que tem já é até antigo, não vou me lembrar agora o nome da folha, mas se você pegar a folha no mato para transformar no alimento, depois eu vou lembrar do nome. Não é taioba? Taioba, isso. Se você pegar errada, ela paralisa a sua boca, é venenosa e tudo mais. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Uma aluna minha, vegana, vegetariana, genial em gastronomia. Ela foi fazer o TCC dela com rolinho empanado de taioba. E assim, a taioba tem que ser a taioba que nasceu na sombra. Porque se a taioba ficar no sol, ela desenvolve uma toxina que pode matar. Caraca! Entendeu? Aí eu comi aquele negócio, deu um quê na garganta, falei, isso aqui tem alguma coisa errada. Aí tinha uma professora nutricionista que era ligada nessa parte de plantas e tal. Ela pegou lá o nome do veneno que gera. E quase que foi. A taioba está na beira da estrada, assim, se você passar por essas estradas mais longínquas, ela cresce, parece uma orelha de elefante. E é gostoso. E é uma delícia. Olha, a gente foi procurar porque a gente fez uma feijoada de frutos do mar, que era feita com feijão branco, e a couve era taioba, para não ficar igual a todas as outras. Então você vê assim, tem várias coisas que podem ser feitas que são diferentes da culinária que você come todo dia. Isso é muito interessante, né? Que hoje a gente se fala muito, a gente percebe, né, que a quantidade de informação aí, né? Hoje é muito fácil qualquer pessoa querer inventar uma receita nova, gravar e tal, e postar na rede social, né? Não só para isso, né? Tô cozinhando em casa, como qualquer outro tipo de conhecimento. Então é muito, muito fácil qualquer um gravar. É que assim, comercialmente, quando a gente pensa em gastronomia comercial, você tem muita diferença. Então, quando você vai trabalhar a questão comercial, você tem que trabalhar a criatividade, mas dentro do limite que não vá para a zona do estranho. Entendeu? Sim. Então... E o principal para quem tem restaurante, respeitando os custos do limite de venda do prato. Sim. Uhum. Mas eu queria chegar no ponto de... É fácil qualquer pessoa gravar. Sim.
E daí vocês falaram bastante sobre a formação. Sim. Isso é um ponto de atenção para a galera que tá com conhecimento fácil na mão, mas que às vezes não sabe filtrar, né? Porque tem uma profundidade quando você fala em técnica, quando você fala numa formação, quando você fala num curso realmente com um chefe, do que você ver um vídeo assim, ó, na internet. Uma né? coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que, antigamente, na época que nós estudamos, o professor ele era uma fonte de conhecimento. Na minha visão hoje, o professor ele é um curador. Então, o professor ele vai adequar a quantidade enorme de conhecimento que existe à necessidade dos alunos. E se disseminou uma ideia geral de que se você tiver acesso à informação via internet, você não precisa de nenhuma forma estruturada de educação. E isso, inclusive, é um dos problemas pelos quais eu vejo que está tão difícil contratar. Que está tão difícil você ter boas pessoas para trabalhar. Porque a ilusão de que você ter acesso a informações superficiais vai ajudar você a, de fato, desenvolver uma carreira, uma profissão. Então, o processo de didática, um ambiente de aprendizado, você contar com a experiência de pessoas que se importam e que querem colaborar com o seu aprendizado, na minha visão, é algo essencial como professor. E me dói muito quando eu vejo nas redes sociais, quando eu vejo algum tipo de programa, alguém que fala assim, não, hoje se você não quiser, você não precisa estudar, você não precisa fazer uma faculdade. De fato, para algumas profissões, se a pessoa ela é genial, talvez ela consiga boas colocações sem passar por um ambiente acadêmico. Mas a experiência que eu tenho é que o profissional que poderia ser muito bom, quando ele se exime, ou seja, quando ele deixa de estudar, ele fica no máximo medíocre. Ele é um carvão, que seria um diamante se fosse lapidado. Sim. Entendeu? Então hoje nós temos N outras opções de educação. Eu já dei aula em universidade, já dei aula em faculdades, hoje eu dou aula numa escola técnica, que é 1 ano de curso, que é um negócio terrível, altamente entediante. Por quê? Porque você vai, você cozinha e você come. onde Olha, esse curso entediante, mesmo? Onde isso, esse curso- eu ia falar isso, ser entediante é uma questão de ponto de vista. Onde esse curso mesmo? Mas tem a coisa do imediatismo também, né? A gente Sim. tá falando de uma geração, e não só a geração, até algumas pessoas que não são da geração mais recente, a quantidade de informação do mundo é tão rápido que algumas pessoas até de outras gerações também estão querendo esse imediatismo, essa coisa de como me torno, vou ser um bom profissional assistindo 10 horas de vídeo, 100 horas de vídeo. Cara, acho que tem um time aí para isso. Como empresário, como professor, para mim isso é um câncer. Então hoje todos os meus processos de formação, todos os processos de formação que eu ofereço aos meus alunos, nenhum deles é de curto prazo. Entendeu? E isso inclusive é uma mudança que já vem acontecendo e que agora ela se tornou um padrão. Eu já falo com o aluno, você vai estar aqui comigo, o mínimo prazo que eu aceito de você dentro da mentoria é de 6 meses. O ideal é que você fique comigo 1 ano. Mas por quê? Porque durante esse 1 ano ele vai ter que estudar, ele vai ter que se desenvolver e tô lá eu no pé dele para que ele faça isso. E não existe almoço grátis, não existe fazer as coisas rápido. E os momentos da vida, enquanto empresário, que eu mais perdi dinheiro foi quando eu me iludi com a perspectiva de que algo ia acontecer muito rápido. Entendeu? É uma ganância que beira, inclusive, a desonestidade. Com você mesmo e com as pessoas. Eu vou fazer um negócio muito rápido, eu vou entregar. É o empresário miojo. É muito boa essa expressão. É o empresário miojo. Não tem, assim, todos nós aqui empresários, não tem eu fazer uma coisa em 10 minutos e enriquecer em 1 semana. Não tem, assim, a questão do automático, do fácil, em tanto tempo, rapidamente você vai, não tem. Joia? Enquanto publicitário, a gente vai utilizar isso, hoje inclusive eu evito, mas rápido é você achar um caminho correto. Sim. É você receber instrução, é você estudar. Até para se você quiser ser rápido por meios próprios, eu vou dar uma sugestão. Você quer ser rápido mesmo? Compra uma franquia.
Porque já vem pronto. Genial. É a única E uma boa maneira franquia. é a única maneira. E mesmo assim, ó, eu posso enumerar vários casos onde você compra uma franquia e a franquia é mal estruturada Sim. e não consegue passar pro franqueado aquilo que ela se propôs. E mesmo assim o cara quebra. Vocês podem analisar Sim. o shopping. Oh. O shopping começou, você vai lá, anota o nome das lojas. 90% delas são franquia. Você passa dali a um ano, metade daquilo já mudou. É uma outra franquia. Mas por quê? Se o cara tá ganhando dinheiro, vai mudar por quê? Porque ele vai sair daquela praça de alimentação. Aqui não dá o que o cara espera que dê. Uma vez, numa roda da associação comercial, a gente começou a falar sobre franquia. E estavam vários franqueados ali e tal, falando, a gente até tem um case famoso aqui em Sorocaba, que é o McDonald's, que várias lojas pertencem à mesma pessoa de franquia. E ele aprendeu a levar o McDonald's de uma maneira até um pouco diferente do que a própria franquia sugere. Mas quando você compra uma franquia, é o que o Jonas estava falando. Já vem formatado. Já tem o produto, já tem o insumo, já tem o marketing, já tem tudo. Você aceita no caixa e aí você só tem que aprender a rezar para o cliente parar na sua franquia e comer. Não, e é uma coisa muito louca, por exemplo, para você ser franqueado no McDonald's. Não é você que escolhe se você vai ser franqueado ou Eu não. soube disso. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu já ouvi falas assim, de que Assim, era... para você ser franqueado do McDonald's e das grandes franquias, primeiro, você já tem que ter experiência e formação na área. Você tem que ter o dinheiro e você tem que aceitar passar pelo processo. Então, eles têm todo um processo de treinamento e você tem que passar por aquilo. E o que eu vejo, né? A pessoa ela tem 2 lojas, ela já quer falar em abrir franquia. Ou seja, eu aprendi a fazer um bolo, eu fiz o bolo uma vez, eu fiz o bolo a segunda vez e eu já vou montar uma indústria de fazer bolo. Será que essa receita vai funcionar? Eu não vou falar o nome aqui, mas assim, eu já vi nascerem franquias que não tinham uma loja de modelo. Zero. O cara já estava vendendo a franquia. Micro franquia. A franquia que o cara monta ali na própria casa dele. Mas como ele... porque é uma ideia, um formato e um treinamento. Aí o resto você se vira, mano. Tá lá, vai lá, mete as caras, mas várias micro franquias que custam entre 6 mil e 15 mil reais, te propõe exatamente isso. Vamos montar uma pizzaria na sua casa. Ele te ensina a fazer a massa, ele te ensina a abrir o coisa, o cardápio já vem pronto, porque é da franquia. Os insumos todos você compra via WhatsApp dele mesmo, ele manda entregar para você. E aí você tem um folheto padrão que tem um número do seu telefone. Ele só muda o número do telefone. E aí ele fala, põe seu filho para distribuir aqui na Redondeza. E o cara começa um negócio que, sem saber... olhei para a pizza que eu acabei de fazer, mas o forno estava muito alto, ela ficou crua no meio e queimou por cima. E aí foi para o cliente que o cliente nunca mais pediu. Então, assim, ele não acumula conhecimento, porque o prazo é muito curto entre conceber e trabalhar. Uhum. Ele não vai ter a margem de lucro que ele espera, porque ele vai desperdiçar material, ele vai desperdiçar tempo, ele vai desperdiçar... E aí ele se frustra no final, porque ele fala, comprei uma franquia para dar certo, nem a franquia deu certo, eu sou um estúpido total. E na verdade não acontece isso. Não tem processo, né? Exatamente, e nem conhecimento, porque ele não é capaz nem de analisar a vizinhança dele se estava compatível com o valor da pizza que a franquia fala para vender. Porque uma coisa é o seguinte, eu estou num bairro de poder aquisitivo alto e vendo uma pizza por R$75, ok. Aí eu vou lá para um bairro popular com a mesma pizza por R$75. Eu vou vender. Eu tenho uma frase que eu gosto, nessa de trabalhar com gestão, de ter sido picado pelo bichinho da gestão, tem uma frase do Ray Dalio. O Ray Dalio foi um grande investidor, ele escreveu um livro chamado Princípios. Aí, uma das principais frases dele é: qual é o melhor negócio que existe? Qual é o melhor investimento que existe? Aí no livro ele fala que o melhor investimento que existe é aquele que você tem mais conhecimento sobre. Desculpa te cortar, Por Jonathan, favor. mas a gente tá falando aqui de
Os dois falaram sobre alimentos e bebidas, alimentos, né? E eu trabalho muito com evento. Sim. Então tá sempre alinhado num grande evento, alimentos e bebidas. E a gente não pode deixar de falar aqui das bebidas do nosso patrocinador, que é a Chama Breja, né? Tem esse cafezinho, a gente chama carinhosamente cafezinho, mas é um licor de doce de leite maravilhoso. Esse é famoso. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Esse aqui a gente já vai fazer um empenho agora para começar a distribuir nos restaurantes da rede dessa mesa aqui, hein? Ótimo. Ó, é isso aí, é isso aí. Ó, e é uma empresa que não está focada na venda da bebida. Isso que é legal, o Paulinho, nosso parceiro, está focado em vender tempo, Sim. né? Então, para a pessoa que está querendo chegar no final de semana, ter a cerveja gelada, a bebida pronta, na hora certa, é isso que ela vai comprar do Chama Breja, o tempo, que é o bem mais precioso hoje nosso, né? E chegou lá, bebida geladíssima e muito E rápido. falando em tempo, acho que tá na hora, né? O quê? De a gente se surpreender com uma vitória ou com uma derrota, hein, Paulão? Eita, não sei se vocês sabem, já devem ter assistido algum episódio. Sim. Toda vez que os nossos convidados vêm aqui, a gente coloca um jogo na mesa, né? Por isso tem esse monte de jogo aqui. E a gente joga um jogo e existe um placar entre hosts e convidados. E o placar, continuo falando que tá esmagador, tá? Tem jogo de cozinha? Dos convidados. Os convidados sempre ganham. Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu ia falar, é de dupla, né? Vocês dois. Eu não imagino nem... Hoje vai ser em dupla aí e tal. Primeiro episódio que a gente tá gravando com 4 pessoas na mesa. Então vamos lá. Esse jogo aqui é um jogo alemão, tá? Chamado Dutch Blitz. O Dutch Blitz é um jogo de cartas muito simples e muito ágil. A gente precisa ser muito ágil, tá? Vilão, me igual ajuda a Uno. aí. A parte de trás, ele vai lembrar de certa forma, assim, né? O Uno, só por causa das cores, tá? Atrás de cada carta tem uma cor. Então a gente precisa separar esse monte de carta aí pelas cores. Como que vai acontecer? O Dutch Blitz é um jogo de agilidade, ao mesmo tempo de muita atenção. A gente vai ter aí em cada baralho cartas de 1 a 12, tá? De cores diferentes. São 4 cores, para ser mais exato. Nosso objetivo é acabar com o nosso monte de cartas e falar Blitz primeiro, tá? Essas cartas aqui, ó, a gente tem, cada um de nós vai ter aí um número 1, né, de cada cor. O que tem nesse nosso baralho? Cartas de 1 a 12 de todas as cores. Amarelo, verde, rosa e azul, tá? São as mesmas cartas, todo mundo tem as mesmas cartas. O que vai acontecer é que quando aparecer um 1 aqui para você, você pode colocar um 1. Quem pode colocar outro número na sequência? Qualquer um de nós. Então, na pilha amarela, vai vir o 2, 3, 4, 5 em ordem crescente, até chegar no 12. Tá? Ok. Só que lembra que eu falei da que... mesma cor. Sempre da mesma cor. Tá. Lembra que eu falei que cada um de nós tem 12 cartas da mesma cor, né? Então pode ser que em algum momento Marcelo pegue o 1 azul e coloque aqui, ou um amarelo também coloque na mesa. Nosso objetivo é ir zerando as nossas cartas. Como que vai acontecer isso? Vamos lá. Todos embaralhem. Todos embaralhem. Tem um azul aqui. Quem é um azul? Aqui, Marcelão. Eu tava no meio aqui. A gente vai embaralhar, abrir 4 cartas na nossa frente aqui. 2, 3, 4. E vamos contar 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E colocar aqui, viradinha para cima também. Aqui do lado dessas 4 cartas nossas. Beleza? Isso. 10 cartas aí, 10 aqui. É um jogo de agilidade. Então, não necessariamente vai ter aquela coisa que alguns jogos têm em comum, que é joga você primeiro, depois joga ele, depois joga um. Não, é todo mundo ao mesmo tempo. Então, quem for o mais rápido vira um grande caos isso daqui, tá bom? E como que vai funcionar? Tomem cuidado. Pedir pra gente puxar essas cartas um pouquinho mais pra beira, porque a gente vai usar esse espaço aqui para montar aquelas
aquelas pilhas. Esse monte de carta que sobra na nossa mão aqui, eu sugiro que fique na nossa mão mesmo, tá? Por quê? Porque eu vou pegar sempre de 3 em 3 cartas e vou virar. Se a carta de cima estiver condizente para colocar em algum lugar aqui das pilhas, eu posso pegar ela e colocar. Caso contrário, eu vou virar mais 3. Se, por exemplo, tivesse 1, eu já poderia colocar o 2 aqui. Daí, quando aparece o 2, eu já jogaria o 3 e eu abro uma outra carta aqui. Quando que a gente fala blitz? Quando a gente acabar com essa pilha aqui. Com os 10 daqui. Os 10 daqui. Porque esses 3 vão ficar... Exatamente. Hein? Jogando a gente vai entender um pouco melhor. Vamos lá. Abre 4. O Dois, quê? três, Tem uma quatro. habilidade nata. Eita, quando sai carta alta assim é ruim, viu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abre 10. Ah, rapaz. Olha aí, ó. Tem umzinho que vai aparecer ali, hein? Tem maravilha, hein? Lembra, quando você consegue tirar uma daqui, hein, Jonathan? Quando você tira uma daqui, você substitui com esse monte. Entendi. Tá? Quando sai daqui e vai pra mesa, você substitui daqui. Marcelão tá de olho nas minhas, Tá né? aqui, mano. Ele já tem um 3, um 4, um 5, mas o 2 tá ali. Eita! Tá bom, hein? Um 3, mesmo, 6. O mesmo. É. Já começou? Não, ainda não. Beleza? Vamos lá? Podemos? Agora é pra valer. 1, 2, 3, valendo. Então, vamos lá. Se não tem carta, vai virando aí de 3 em 3. Repõe aí, Marcelo. Isso. Opa, veio umzinho. Veio um 2 aqui. 4. Pô, cadê o umzinho azulzinho? Eita. Cadê os números 1, hein? Cadê número 1? Um 6zinho. Olha o 7 aqui. Opa, foi mais rápido. É isso, ó. Eita, cadê o número 1, gente? Vamos colocar o número 1 aí. 8. Esse é 9. Esse é 9, é. 10. Boa. Tá, ninguém vira um. Ninguém Opa. vira um. Só que você falou. Aí, ó, pediu, veio. Eita, mais umzinho aí? Umzinho blue. Umzinho blue, ninguém tem 2? Deixa eu ver. Doisinho Opa, blue. tem um 2 aí. Deixa eu ver. Ninguém tem umzinho verde aí, cara. 3. É só porque você tem um monte. Tem umzinho Olha, verde. nossa senhora, vai fazer um combo aqui na sequência. Vai fazer um combo na sequência aqui. hein? Umzinho rosa aí? Cadê? Quem tem um 2 rosa aí? Ô, vacilão, tem um rosa aí, mano. Nossa, eu ia viajando Aí, aqui, ó. Isso aí é uma Umzinho galera, verde, ó. Olha, tá vacilando. Tô dando dica pra galera aqui, pô. Vai umzinho verde aqui, ó. 1, 2, Aí, ó. Opa. Completa aí, Marcelão. Você tira 2 aí do seu monte aí, ó. 4, 5, 6. 6. Coloquei primeiro. Abre aí pra ver. Caraca, vou ter que abrir aqui. Eita, deixa eu abrir aqui também. Deixa eu ver. Eita. Caraca, que minhas agora cartas tá... E aí, Jonathan? Olha aí. É caminhando. Aí, esse. Cadê agora? Cadê? 4, 5? Ó, o seu 5 aí, ó. Seu 5 amarelo. É isso. Aí, completa 2 aí. Nossa, rapaz. 4, Ah, não, mano. 5, 6, 7, 8. Não, mano, que isso, velho? Falta uma só. Não, acabou. Ah, não. Porque você tem 4 espaços aqui, acabou. Acabou? É. Ah, achei que tinha que colocar ela, então acabou. Acabou e não falou Blitz? Nossa, Blitz? mano. Olha lá, ó. É Tipo isso. Uno, né? Paga... Podia pagar um castigo, né? Vamos ver. Não, mas vê. Vamos contar e vamos ver como é que tá isso aqui. Eita. Qual que eu tenho que tirar, então? A que tava na minha mão? Não, agora você esquece o que tá na sua Esqueço- mão. Tudo esqueço tudo. Tudo daqui você não conta mais. Como você zerou, agora é separar. 5, 6. Sobraram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 7 pra mim, então eu tenho 7 negativo. Essa pilha do meio de carta, o que tava na mão também descarta, não vai usar. O que tá aí na mesa descarta.
Essas daqui a gente Essas que estavam aqui, pode descartar. Quantas sobraram da sua pilha? ó, da pilha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, sobraram 6, beleza. A minha sobraram 6 também. Essas são as minhas. Azul é de quem mesmo? Marcelão. E essas são as do Jonathan. Tem que somar essa, Não, esse daqui é ponto positivo, É tá? positivo esse aqui. O verde é seu, né? É. Onde estão as suas de ponto Tá aqui, ó. positivo? Tudo isso é ponto positivo seu? Caraca, Os velho! negativos são aquelas. Que isso, mano? Fez 2 pontos. Ó, eu preciso pagar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 2 também, Marcelo. Qual que é o ponto positivo? Ponto positivo é essas que você acabou de recolher aqui. Essa aqui? Você tinha sobrado quantas pra você? Faltado, aliás, na pilha? 3. 6. 6. 1, Beleza. 6. Agora deixa ela de lado e paga 6 aí, e daí o que sobrar é seu ponto positivo. Essa aqui eu tô Essa- pagando Tá pagando. Paga 6. 6. E ponto positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pagou? 7, 8, 9, 8. Pagou a 6, daí o que sobrou? 1, 2, 3, são 4. 4. Você fez quanto? 19. Caramba, cara, sem graça, velho. Humilhante. Humilhante. O primeiro jogo que eu venço. É verdade, é verdade. De todos nós. Depois eu vou assistir a gravação para ver se não houve nenhuma. Ah, eu quero. É tão rápido que não dá nem pra ver, né? Chama o VAR, chama o VAR. Ele Então, tá, não ele dá tá nem se pra ver. aproveitando do fato da gente ter que ficar olhando para as nossas cartas e tá nos ludibriando. Olha aí. E o VAR é integrado aqui, cara. Isso que é bom, não tem como errar. Não né? tem como falar furar. que não foi. Aprender em Las Vegas. Tudo que a gente. Todo jogo que a gente traz aqui, a ideia é a gente primeiro dar uma quebrada, a gente voltar para o centro aqui, para nossa essência, e eu sempre faço a pergunta: o que trouxe de insight, de repente, esse jogo aí para vocês? Pode ser para a vida, pode ser para os negócios. O que traz de insight aí um jogo como esse? A gente veio aqui para falar sobre uma das coisas que a gente tem experiência. Ele sobre administração de restaurante, eu sobre as agruras dos restaurantes. E aí, a gente, se usar o jogo como exemplo, a gente tem muito que aprender ainda, né? Aí. Muita coisa desconhecida existe entre o chão e o céu, né? Sensacional. Caraca. Verdade. E aí, Eu Eu vejo com clareza assim, tudo que você não sabe é difícil. Tudo que você não sabe é difícil. Então, sei lá, depois de 2 ou 3 anos jogando, talvez a gente aprenda. Mas tem uma vantagem. A gente está aqui do lado do Jonas, que quem quiser encurtar esse tempo de 2 ou 3 anos, chama o Jonas, que ele vai mostrar para você como é mais rápido chegar, mas com consistência, com informações positivas, com conhecimento, porque aí você para de patinar e começa a crescer, né? Exato. Eu costumo dizer que a relação que eu faço com o jogo é que aprender a jogar é muito fácil. Ser um bom jogador é diferente. Isso é um fato. Né? Você, por exemplo, se você aprender a jogar xadrez. Jogar xadrez é fácil. Muita gente sabe jogar xadrez. Se você pegar a movimentação, dama, né? É muito fácil aprender. Né? E são as curvas de aprendizagem. A curva de aprendizagem de aprender o jogo é uma. Agora, de ser um bom jogador é outra. É que assim, uma coisa que eu vejo em gestão e em gastronomia, e não sei se é um preconceito da minha parte, você me corrija, é que em gastronomia as pessoas elas não conhecem o jogo, não sabem o que estão jogando, não sabem sequer que estão jogando e querem ser muito boas. Entendeu? E assim, aqui a gente está brincando. Quando você, primeiro, lida com a vida das pessoas, porque comida é vida. Sim. Você mata e você cura com comida. Quando você lida com a vida das pessoas, no sentido de que você está mexendo com o dinheiro delas, com o tempo delas. Quando você lida com a vida das pessoas, no sentido que você tem colaboradores e você cuida da família deles. Porque se você atrasou 1 ou 2 dias, dependendo da família, 1 ou 2 dias que a família vai ficar sem comer. Entendeu? Eu lembro que quando eu trabalhava nos buffets, muito novo, nós íamos no buffet com o dinheiro da passagem. E da passagem de ida. Então, se por qualquer motivo o dono do buffet atrasasse,
nós iríamos voltar embora a pé. E até hoje nos bufês é uma tradição, né? Termina o evento, faz aquela fila, devolve o uniforme, toma o seu cachê. Devolve o uniforme, toma o seu cachê. Até hoje é assim. Olha que existem métodos eletrônicos muito modernos, mas mesmo assim... Então, é muita responsabilidade. É um jogo no qual você não pode ser leviano. O empreendedorismo no geral, né? E o empreendedorismo nessa área, como gastronomia é um ofício de paixão, é uma coisa que as pessoas elas atribuem muito sentimento a isso, às vezes as pessoas elas não se tocam do nível de responsabilidade que elas têm. Eu nos cursos de gastronomia, nos cursos de garçom, eu já falava que a pessoa ela vai montar um negócio, principalmente um negócio na área de gastronomia, tinha que ser como se ela fosse tirar carta. Em empreendedorismo no geral, é uma ideia muito louca minha. Eu acho que a pessoa que vai se propor a montar um negócio, ela tinha que passar por algum tipo de profissionalização. Faz todo sentido. Para ela ter a permissão. Eu sei, no mercado livre, no processo capitalista no mercado livre, isso seria uma restrição ao livre comércio. Mas eu vejo que o nível de falência de empresas já é muito alto. Nós somos o país mais empreendedor do mundo, o país que mais abre negócios e o país que mais fecha. E ano após ano isso se repete. E eu diria assim, será que nós somos empreendedores com o nível de falência que existe no Brasil? Eu penso que um país empreendedor é um país onde é bom para prosperar negócios. Na verdade, eu acho que o brasileiro é um pouco de coragem. Sim. E aí, quando você se empenha em abrir um negócio com a cara e com a coragem, dois elementos assim que podem dar certo ou podem não dar certo, explica bem o que o povo brasileiro faz, né? Se eu não tenho a tal da criatividade, também é usada muito para isso, o cara tá lá no meio da comunidade, resolve que ele vai abrir uma pastelaria na casa dele, a renda per capita é baixíssima, o ponto não é comercial, não passa milhões de pessoas, e o cara começa lá e de repente o cara já depois tem um carrinho, e depois vai ter uma fabriquinha, e aí você vê o cara deslanchar, que vários empresários da área de gastronomia contam como começaram. Na casa dele, fazendo brigadeiro para vender coisa, e o próprio... Um dos caras que hoje é um exemplo de empresário é o dono da Cacau Show. Valeu. E ele, quando começa a contar a história dele, guardadas as devidas proporções do que é fantasia, do que são itens para melhorar a história, ele fez isso mesmo. Ele se desafiou a cumprir um pedido que ele mesmo tirou, e as outras pessoas não quiseram assumir. Então, assim, ele é um exemplo de que começou com a cara e com a coragem, e depois pegou paixão pela coisa. Empreender em gastronomia, de certa forma, é menos difícil, porque é um produto que escoa naturalmente. Então, principalmente doce. As minhas alunas de gastronomia, elas perguntam, professor, com que eu começo? Eu falo, faça qualquer doce. Doce ele se vende naturalmente. E esse eu chamo de nanoempreendedorismo. É o processo de empreendedorismo que é menor que o micro, que é menor que o MEI, que é vender um negocinho para a família e tal. Isso é uma forma de você ter uma renda, mas para você transformar isso no negócio, o segundo, o terceiro degrau, é outra coisa. E a capacidade que te levou até esse primeiro, segundo degrau não são as mesmas capacidades que vão levar e te ajudar a crescer. Você sabe o que eu estava pensando no negócio? Tem um cara que já foi case de pequenas empresas, grandes negócios, programas que já entrevistaram ele e tal, e ele teve um crescimento exponencial quando as pessoas passaram a conhecê-lo. Mas ele se manteve do mesmo trabalho, do mesmo tamanho, porque ele não tinha como replicar a operação dele, chamava Marcelo do Jeep. Sim. Ele tinha um Jeep e ele fazia sanduíche e vendia em Moema, rodando. E os sanduíches deles eram fantásticos, todo mundo queria. Ele tinha sanduíche de baguete, sanduíche, e já vinham prontos, você não tinha muito o que escolher. Ele vinha lá com 2, 3 sabores dentro da geladeira com o logotipo dele, que era uma caricatura do rosto dele. E ele vendia. Aí ele foi entrevistado pelo Fantástico, foi entrevistado pelo Pequenas Empresas e Grandes Negócios,
E depois morreu o assunto, porque assim, ele teve um sucesso, mas o modelo dele não era replicável. E aí nem expandível. Então, assim, tem ideias geniais que servem para aquele tipo de coisa. É o cara que tem uma barraca na beira da praia, naquela cidade específica, que faz um peixe recheado maravilhoso. Só que ele não tem como ele replicar isso, não tem como ele expandir. São negócios que podem passar de pai para filho durante anos. No Rio de Janeiro tem aquele cara que faz o frango assado que a gente costuma comprar de domingo, aquele frango assado de televisão, só que o dele é recheado e empanado. E o cara faz 20 máquinas de frango e vendem as 20 máquinas de frango, mas ninguém vai fazer igual porque não dá para replicar aquele sistema, é muito artesanal. Mas ele sobrevive, e eu acho que tem 25 ou 28 anos que ele tem esse tipo de restaurante naquele lugar específico. Então, a gastronomia em si, ela tem várias nuances. Você não consegue montar uma fábrica de pneus que fique pequenininha no quintal da sua casa. Você não consegue fazer certos negócios, não conseguem ter dimensões diminutas para você poder usar em qualquer lugar. São empresas, indústrias, exportações mas a gastronomia não. Você pode ser desde aquele cara que faz um exemplo. Quem é meu maior concorrente? Porra, ninguém, né? Você tem um restaurante dentro do condomínio, não tem outro, é só você. Mentira. Porque o cara do D33 faz pastel, do A25 faz bolo, do C36 faz coxinha, e aí as pessoas vão procurando, porque elas não querem comer sempre a mesma coisa. Foi aí que a gente começou com esse processo de todos os dias você tem 4 ou 5 pratos diferentes, com ingredientes diferentes, feitos de maneira diferente, para o cara poder pedir uma novidade na hora do almoço ou na hora do jantar. Legal. Que legal. Então, É igual um restaurante que tem acho que é no metrô do Japão, que tem um sushi man lá de 90 e poucos anos. Giro, Né? é o Giro Sushi. Cara, sensacional. a história. Giro-san. Ele cozinha exclusivamente para você. Abre 2 dias por É semana. o Makase. E aí, O Makase é feito para você. Então, o Giro, ele tem lá no máximo, se eu não me engano, são no máximo 10 lugares. É fila e hoje ele é visto como o melhor restaurante de comida japonesa do mundo. Ele Uau. tem as 3 estrelas do Michelin. Que é a honraria máxima da gastronomia. Sensacional. Então é uma coisa muito exclusiva. Tem o documentário dele na Netflix, que é o Giro-san, o sonho de sushi, né? Giro, sonho de sushi. E assim, só que ele conseguiu um modelo de negócios aonde ele consegue aumentar a rentabilidade a partir da exclusividade. Então, uma coisa que hoje é o meu principal elemento de estudo é o que eu chamo são modelos de negócio, né? Que é o business model que a gente aprendeu na mentoria, eu estou aprofundando, que eu chamo de receita de bolo. Quando a receita de bolo ela é correta, o bolo cresce. E você precisa que a receita esteja correta, você precisa do lugar certo, o ambiente certo para fazer crescer, e você precisa de um bom confeiteiro. Então, se eu quero fazer negócios ter sucesso, se eu quero empreender negócios de sucesso, eu preciso da receita de bolo, eu preciso estar no ambiente certo e eu preciso de um bom confeiteiro. Então, esses são os elementos que vai fazer o negócio ter sucesso. Sensacional. E às vezes o que acontece? O modelo de negócio, como o Marcelão falou, às vezes não é o modelo de negócio que ele é feito para crescer. Às vezes o modelo é bom, mas ele está no lugar errado. E às vezes o modelo é bom, ele está no lugar certo, mas ele não está preparado. eu não sou ninguém para combater os grandes gurus do empreendedorismo, que falam que você não pode desistir nunca. E Pelo contrário. eu vou muito contra essa teoria. Eu digo assim, o segredo do sucesso é saber a hora de insistir e a hora de desistir. Total. Porque assim, eu até brinco, né? Você segue a cartilha da maneira correta. Você vai lá, acha um ponto, faz uma pesquisa de mercado, descobre o público-alvo, desenvolve o seu cardápio baseado nas pesquisas, monta o restaurante, abre e não vai ninguém. Aí você fala assim, não, mas isso não é possível, onde que eu estou Você errando? fez Você não nada está errado. É que assim, talvez seja o momento errado, talvez o seu restaurante não seja compatível com a classe social que está naquele pedaço, talvez é a mesma coisa, eu vou
eu chego no bairro com judeus ortodoxos e abro um restaurante de porco, carne de porco, entendeu? Então, assim, eu vou falir. Não tem outro jeito. Eu não vou conseguir nunca trazer gente de algum lugar para ir comer naquele restaurante, naquele lugar. E nesse caso, quanto mais rápido você desistir, mais inteligente. Exatamente. E aí, assim, desistir, na verdade, assim, é dar 3 passos para trás para depois dar um pulão para frente. Porque você começa a insistir, e aí chega uma hora que você já não tem mais capital de giro, você já não tem mais produto para vender, você já não tem energia. Exatamente. Você já tá derrubado a um nível que você não consegue se levantar mais. Você colocou um negócio que eu acho muito interessante, que eu falo bastante com os meus mentorados, com os meus clientes de consultoria, que é o empreendedorismo tóxico. O novo herói da nossa época é o empreendedor. Então se criou uma ideia muito errada de que você tem que fazer o negócio ter sucesso a todo custo. Não. O nosso mentor fala sempre, né, que nenhum CNPJ vale um AVC. Nenhum CNPJ vale um AVC. Esse negócio de você tem que ir até o máximo. Não. Negócio, a própria palavra negócio é negação a ócio. O negócio é uma forma de trabalhar. Então, se a forma que você tem de trabalhar não está trazendo os resultados que você quer, você tem que achar uma outra forma mais inteligente de trabalhar. Também tem aquela relação de custo, né? Tipo, eu estou no meu apartamento, no qual eu já estou quitado, eu não pago aluguel, eu pago água, luz e condomínio. Só que eu resolvo que eu vou fazer sanduíche para vender. Sim. Eu não tenho nenhum custo agregado ao sanduíche que não seja comprar o pão, colocar o recheio e entregar na casa do cara. E o lucro é o salário que ele paga para si mesmo. Exatamente. E aí, assim, seu sanduíche é maravilhoso. Nossa, você tem que montar um negócio para vender esse sanduíche e tal. Aí você se empolga, porque todo mundo está te incentivando, você está motivado. Aí você vai lá, acha um ponto, tira um empréstimo no banco, monta. Aí você descobre que aquele seu sanduíche era maravilhoso dentro daquele preço. Só que se você vender aquele preço na nova realidade, você vai quebrar. Porque o custo agregado ao produto do sanduíche é muito alto. Às vezes você tem... não, eu vendo com 300% de lucro. 300%? Que legal, como você faz isso? Não, porque eu compro o pão por R$1, ponho um recheio de R$1, ponho um guardanapo dentro de uma embalagem de R$1, então meu sanduíche custou R$3. E eu vendi por 9, tem 200%, aí ele tem, na nova realidade. Aluguel, água, luz, contador, imposto. Uma coisa que todo empreendedor sabe, quem realmente já está trabalhando há um tempo, que o que menos tem que se preocupar é com os insumos da comida no restaurante. É o menor custo. É o menor custo de todos. Os custos agregados é que matam o negócio. E assim, eu sei que todos os dias no meu restaurante, ele me custa R$1.000. E eu tenho que vender R$3.000 para cobrir aqueles R$1.000. E aí eu começo a vender 2.000, no dia seguinte 2.300, no outro dia 2.700, no outro dia 1.800, e eu nunca chego nos 3 que eu preciso. A cada dia que passa, eu estou comendo um pedaço do meu negócio. E se eu não analisar a possibilidade de crescimento do negócio e ver que ele não vai passar daquilo, a gente chama de faturamento limitado, ele não consegue sair daquela... ele vai quebrar. Já aconteceu, inclusive aconteceu várias vezes comigo, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo da pessoa vir para uma conversa inicial, falando em consultoria, e eu falar para o cara, eu não vou aceitar o seu case, eu não vou aceitar a consultoria, a mentoria para você, arranja emprego e depois volte a empreender. Por quê? Porque você não está em condição física, você não está em condição financeira, joia, sua família não está em condições de te manter. Então você vai nessa de correr atrás de um sonho, você está acabando com todo o dinheiro que você tem, vai chegar um momento que a tua família vai passar fome. Entendeu? E é um negócio pesado de falar, porque como que você fala para um homem, para uma mulher adulta, isso? Eu costumo dizer que o consultor, ele é um destruidor de sonhos. Em que sentido? Porque você precisa trazer a pessoa para a realidade. Você mata o sonho para ele se tornar um projeto. E também tem aquela história, quando ele fala de sonho, é verdade. A gente tem uma pessoa no mercado gastronômico que é muito famosa, que faz programa de televisão, que
cria cardápios, que ensina os outros a trabalhar, mas que já quebrou não sei quantas, infinitas vezes. O que, inclusive, não é um demérito. Não é um demérito, entendeu? Mas quebrar é do jogo. Ou seja, você ter fracassos é do jogo. Qualquer um de nós aqui que se entende vencedor, você é vencedor porque você não desistiu de algum projeto específico. E não porque você nunca falhou. E assim, eu acho muito importante você não trabalhar com métricas de ego. O que é uma métrica de ego? Eu tenho um restaurante, eu vou contratar 10 pessoas. Eu tenho 10 pessoas no meu negócio. Eu vendo 100 pratos, 200 mil pratos. Isso é uma métrica de ego. É uma métrica que eu tenho para eu contar para você que eu faço um negócio incrível. Agora eu chego para a pessoa e falo assim, tá, e quanto você tem de lucro? Quantos dias você descansou essa semana? Quantos dias você viu teu filho? Então você gasta todo o seu tempo servindo ao terceiro, mas a tua família você não vê. A gente estava falando de um negócio que, assim, isso vale para restaurante, como vale para outros negócios também, hotel, tal. Ou como empreendedor. A gente tem um hotel aqui em Sorocaba que ele é um pool de investidores. Só que eu não sei por que o pool de investidores deixa um dos caras que foi escolhido como o síndico do pool administrar, e cada dia falta dinheiro para uma coisa, mas falta dinheiro até que eles vão desistir do negócio. Como é um investimento entre pessoas que têm muito capital, provavelmente se torna outra coisa, e aquele, vou fechar a porta, vou pagar os impostos, vou dispensar os funcionários e depois eu transformo um prédio de qualquer coisa. Mas o mais impressionante de todos é que às vezes um cara que está empreendendo ele não consegue enxergar. Porque eu falo, olha, uma palavrinha tão pequena com 3 letras é o maior motivo de falência de muitos comércios, que chama-se ego, que ele estava falando. O cara tem um ego tão exacerbado que ele não consegue enxergar É a mesma coisa, você monta um boteco. Cara, nos primeiros 6 meses, você é o balconista, o caixa, o cozinheiro e o garçom. Quem disser diferente, me prove, porque se você não tirou dinheiro do bolso e você não for um cara milionário, se tiver que contratar até você fazer freguesia, até você corrigir os erros do cardápio, até você corrigir os erros da região, etc., você vai quebrar. A não ser que você tenha um investimento absurdo e consiga segurar. Eu nunca vi. Tem um livro que eu gosto muito, se chama O Mito do Empreendedor. E quando eu li O Mito do Empreendedor, foi assim, eu me enxerguei no livro. Eu não sei se você teve a oportunidade, e ele é um livro que eu gostei dele porque ele usa muito exemplo de gastronomia. O Mito do Empreendedor é a ideia de que os empreendedores são as pessoas que têm dinheiro e que montam negócios. E não é. Empreendedor é aquele cara que gosta de uma área específica, que tem paixão por uma área técnica específica e que ele quer fazer muito mais. Então eu tenho o técnico, que é geralmente quem abre todos os negócios. Eu tenho o empreendedor, que é o cara que monta negócios, que vai atrás de oportunidade, vendas, e eu tenho o administrador. E eu preciso desses 3 papéis para que o negócio funcione. E no começo do negócio, o normal é que a empresa seja um bebê, depois um adolescente e, por fim, se torne um adulto. Bebê é o momento onde a empresa ela precisa de toda a atenção do dono. Então, toda empresa que vai começar, ela precisa ter toda a atenção do dono. Depois de um tempo, conforme você foi criando processos e organizando a empresa, essa empresa já anda um pouco mais sozinha. Aí, algumas empresas, são um número mínimo de empresas que, de fato, se tornam empresas adultas, elas vão cuidar ela do dono. Ela vai andar sozinha. Então, você que tem vários negócios, hoje os negócios eles têm que andar sozinhos, né? Mas mesmo você tendo vários negócios, às vezes não andam sozinhos. Uma das coisas que empaca muito, por exemplo, no meu modelo de negócio, está muito ligado àquela história da criatividade culinária, né? Sim. Como é que eu vou criar 3 pratos diferentes todos os dias, baseado naqueles insumos que eu já tenho dentro do restaurante, para não ter que ficar todo dia correndo no supermercado para descobrir o que eu vou comprar. Mas isso é uma matemática louca. Um dia, se a gente quiser, a gente senta para falar sobre isso. Mas assim, eu posso ir para onde eu quiser, mas entre 9 e 10 horas, se eu estiver nos Estados Unidos, eu tenho que abrir meu notebook, tenho que me conectar com o restaurante, tenho que discutir
os insumos que eu tenho disponíveis e criar os pratos para poder botar num post que é jogado nas redes sociais dentro do condomínio. É uma coisa clara do meu modelo de negócio. Só que se não for isso, não vende. A gente já fez esse teste. Eu tenho um cardápio que tem 96 opções. Pizza, sanduíche, normal, hambúrguer, tapioca, beirute, isso tudo tem no meu cardápio. Se eu mostrar para vocês vão cair para trás. Você imagina a quantidade de insumos que tem dentro do restaurante. E eu ainda tenho que criar 3 pratos todo dia para poder vender o almoço. Não, mas isso eu acho que tem muito a ver com a questão do dono saber o lugar dele no negócio. Então, quando o dono ele sabe o lugar dele no negócio, as coisas elas tendem a funcionar bem. Eu acho que o grande problema é quando você quer fazer tudo. Cada pessoa ela tem que ter sua função dentro do negócio. E assim, eu estou falando disso, e cada negócio ele tem sua especificidade, e é o dono que vai saber. Então, e o que eu vejo, né? Eu vejo que muita coisa se ensina errado, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista, inclusive, de gastronomia. Aonde você vai ter a ideia de que muito rapidamente o negócio ele vai andar sozinho e ele não vai. E outra, o crescimento nesse sentido tem a ver com a capacidade de você absorver conhecimento e criar processo. Entendeu? Porque você não consegue, por exemplo, eu não consigo dizer para você, ó, faça um bolo para mim. Você vai perguntar que bolo, qual receita, aonde eu vou fazer. Então eu não consigo delegar e contratar se eu não tenho processo. Ficou o convite no ar, hein? Você fazer um bolo pra gente. Que legal, tem cara de confeiteiro, tem cara. Aí você vê que tudo que a gente tá falando, tudo que a gente falou, tá voltado a pessoas, né? Sim. Todos. Tá voltado à intenção, tá voltado ao ego, à resistência, né? Que são coisas que ou levam o empresário para cima, ou levam o empresário para baixo, ou deixa o empresário no mesmo, né? Assim, ó, eu costumo dizer, eu não sei com quem eu aprendi isso, mas é uma coisa que eu uso bastante, né? Que se o empresário, se o dono do negócio para, a equipe senta. Se o dono do negócio senta, a equipe deita. Se o dono do negócio deita, a equipe morre. Então a empresa ela vai ser tão boa quanto é o empresário. Então, inclusive, por isso que a gente se dedica a isso, né? Conversar, aprender. O Marcelo é uma pessoa que eu conheço há relativamente pouco tempo, mas é uma das poucas pessoas que eu tenho o prazer de sentar e ouvir. Já pela experiência, pelo conhecimento, a gente já tem esse hábito. Uma coisa que eu sinto falta dos empreendedores em função do ego, que é uma coisa que na nossa área, na área de gastronomia, é muito forte. Como a gastronomia é um ofício de paixão, às vezes a pessoa ela se fecha dentro da própria arte e ela não compartilha. Não sei se você sente a mesma coisa. Na realidade, essa palavrinha ela é mágica, né? Ego. E se você conseguir se livrar dela, nossas coisas fluem de uma maneira muito tranquila. É a mesma coisa, eu pego lá uma menina que nunca fritou ovo e transformo ela numa cozinheira. Se um cliente chega lá e elogia a comida dela, eu me sinto orgulhoso de ter criado uma pessoa que hoje tem uma profissão. Se eu fosse um egocêntrico, a hora que elogiam ela, eu falo, não, mas fui eu que ensinei. Ela não é nada sem mim. Aliás, eu vou falar para você, o orégano do final do prato foi eu que coloquei. Sabe? Então, assim, eu sei que é uma linha meio tênue entre o ego e o orgulho, mas é uma coisa engraçada. Isso não vale só para restaurante, vale para tudo, vale, né? Total. A gente fala dos aprendizes, né, que são pessoas que entram para trabalhar com gênios, principalmente no ramo da alta costura, e eles acabam aprendendo e desenvolvendo novos métodos, uma criatividade diferente, uma direção diferente, e acabam se tornando tão criatura quanto os criadores que os fizeram. E aí vai passar, lógico, a fase de todo mundo, eu vou ficar velho, eu vou deixar de ser uma estrela daquele mercado e vou ter que ter orgulho de ter criado alguma coisa que me superou. É a criatura superando o criador. Você sabe que eu passei por esse processo. Quando eu entrei da aula, eu era muito inseguro. Hoje eu acho que eu sou menos inseguro. E eu achava que para poder ser professor de gastronomia, eu tinha que ser um cozinheiro muito melhor que o meu aluno. Só que os alunos, eles entram para fazer o curso de gastronomia e muitos já entram cozinhando.
E eu entendia como uma ofensa o aluno ser muito melhor que eu. Depois eu comecei a ter prazer. Daí eu descobri que eu aprendo mais com os alunos o que eu ensino. E daí eu percebi que não tem a ver com saber mais, tem a ver com saber diferente. Tem a ver com complementar o conhecimento que aquele aluno tem, ou às vezes você não vai ensinar o quê. Você não tem o que ensinar, você não tem técnica. Às vezes você vai despertar nele o porquê ele cozinha. Qual que é o real talento, qual é o real propósito daquilo. E na cozinha você ainda tem um detalhe que é bem interessante, né? Você tem as receitas que são clássicas de pratos que fazem parte do dia a dia do brasileiro, mas que nem brasileiros são. Vou dar um exemplo simples. Total, tem muitos. Estrogonofe. Sou bom no estrogonofe. Hã? Sou bom no estrogonofe. Aí eu vou perguntar pra você. É bom, aí eu vou perguntar pra você. Essa história é ótima. Qual que é a receita do estrogonofe? Aí você vai falar, original. não, filé mignon, ketchup, mostarda, creme de leite, não é isso? Nem passa perto. Porque não é isso. Ó, o estrogonofe é uma comida russa que é feita com carne de cabrito, que é creme de leite, é o leite talhado da cabrita que foi tirado, tem especiarias, tem páprica picante e tal. Não tem nada a ver com o estrogonofe que a gente come hoje. Ele é até parecido, mas é parecido não no gosto, é parecido assim, na aparência final do picadinho. A brasileiro. A brasileiro totalmente. Não dá nem para fazer aqui, porque não tem ingrediente. Não, é verdade. Mas assim, em algum lugar essa receita foi sendo modificada e se adaptando à região, que a gente chama de regionalização das receitas. Total. Essa regionalização das receitas, ela é igual aqui. Hoje, se eu for fazer a feijoada de frutos do mar com taioba, onde eu acho a taioba aqui? Se a taioba é um negócio que dá na beira do mar, lá em regiões de beira de serra. Então, assim, eu vou pegar uma folha parecida, ou eu vou usar a própria couve e vai rolar. Mas aí de um para o outro vai passando. E aí essa receita vai se modificando, até que chega num ideal onde em qualquer lugar praticamente daquela região você consegue fazer com os ingredientes locais. E aí tá certo ou tá errado? Depende. E assim, na verdade, tem aquela palavrinha que vem nos pacotes, né? Linguiça tipo calabresa. Não é linguiça calabresa, porque foi sendo adaptada. E ela hoje tem um gosto, um cheiro muito parecido com a linguiça calabresa, mas que não tem os ingredientes todos que a calabresa deveria ter. E aí você usa na pizza e você pede uma pizza de calabresa e que vem aquela linguiça tipo calabresa. Então meu estrogonofe é tipo estrogonofe. Exatamente. Não, assim, a minha referência de estrogonofe é uma receita francesa. Os franceses, eles são ótimos para copiar as coisas, né? Que foi como eu aprendi. E assim, gastronomia é um negócio infinito. E a criação gastronômica em cima da expressão da sua arte é um negócio maravilhoso. E uma coisa que eu acho muito legal, o Brasil ele tem uma característica da cultura brasileira, da cultura gastronômica brasileira, que é essa questão da regionalização. Para nós é muito importante pegar os pratos e fazer do nosso jeito. E não é um desrespeito, é uma característica da nossa cultura gastronômica. Então é um negócio muito legal. Inclusive, falando de negócio, eu sinto falta de negócios de gastronomia que mostrem mais da comida brasileira. O nosso slogan pelo menos é esse. Seu alho e dona cebola, culinária brasileira. Protegendo a casa, né? De fato, quando eu fui comer lá, eu fui comer dobradinha. Fazia muitos anos que eu comia. Dá para lançar um desafio aqui, hein, Paulão? Qual? Eu tô cheio dos desafios ultimamente. Cheio dos desafios Meu Deus, eu tô lotado dos desafios. Eu acho que a gente podia marcar um segundo episódio de podcast a caráter na cozinha do seu alho e dona cebola. Vai ser bem legal. Então tá lançado o desafio aí, aceitem se quiserem. Mas qual é o desafio? A gente vai gravar um podcast e fazer um prato típico brasileiro. Isso não é desafio. Claro que é. Pra gente, pra gente, vocês vão orientar, a gente que vai cozinhar. Você não vem, não, que você é formado em gastronomia que eu sei. Não precisa falar.
Você entendeu? Já Caiu chama só o pra VAR mim, aqui então. na hora. Caiu só pra mim, então. Paulão, desafio. então o desafio é para Paulão, né? Não, com esse bigode, 3 se você metros colocar aqui, pô. uma Não, se uma botar roupa... a touca de chefe, eu ia- engana bem, né? Ô, fácil. Engana fácil. Dá até pra botar um ratinho embaixo do seu chapéu. Fala, Ratinho. Fácil. Ai, gente, o papo tá muito bom, tá muito agradável. Mas demais, infelizmente sem a gente vai ter que partir, né? Porque os negócios nos esperam. Bom, o desafio tá lançado. Para você, empresário que acompanha até aqui, cara, coleta os insights. Olha quantos insights rolou aqui hoje de coisas que as pessoas que querem montar um restaurante ou têm um restaurante podem aproveitar. Né? Hoje a gente deu muita ferramenta, muita bagagem para essa galera. E vai ter mais, tá? Isso aqui é só uma pincelada. E para quem quer procurar a galera que deu essas dicas, né? Deixa aí o contato com a gente. Jonas, quer falar as redes sociais para a gente procurar você aí? @restaurantes lucrativos. Hoje eu estou muito mais presente no Instagram e tem o site www.restauranteslucrativos.com.br. E hoje o empresário que quiser evoluir, quiser aprender, é só ir lá nos posts, tem toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, tem novas lições e pode pedir um diagnóstico gratuito para descobrir por que não está tendo lucro e já começar a melhorar a partir disso. Recomendo. Marcelão. E eu vou falar pra vocês, hein? É quem fala, eu já sei tudo, não vou contratar consultoria pra quê? Tá perdendo a chance de economizar um dinheiro absurdo. Porque eu vou falar pra você, às vezes você faz um bolo genial, mas saber se esse bolo tá dando lucro ou prejuízo depende de uma série de coisas. E aí, assim, o Jonas é legal porque o trabalho dele faz com que você encurte o seu tempo de sucesso. Até o sucesso. Se você for subir uma escada, você olha para cima, tem 100 degraus, imagine se o quarto já fosse o topo. Então, assim, eu acho que as pessoas que querem se profissionalizar não tem que ter vergonha de pedir ajuda. E assim, estamos Perfeito. falando do meu trabalho, né? Mas assim, tem várias instituições, vários outros profissionais, vários outros professores, vários outros consultores, entendeu? Inclusive, às vezes eu estou falando, eu vou citar um concorrente, a Politi, Matheus Lessa, caras nos quais eu me espelho, entendeu? Então, não é com o Jonatas, não é com a Restaurantes Lucrativos, vai com alguém, vai no Sebrae, vai no N treinamentos gratuitos, pede um conselho aqui pro Marcelão, que já teve todos os restaurantes do mundo, né? E mesmo assim, para dar conselho, eu teria que ser um profissional mais preparado. Eu posso até dar uma dica, mas é uma dica de feeling. Mais não, dica do que hoje? não sabendo como sabe. E vou falar para você, passar conhecimento não é uma coisa muito fácil. Todo mundo fala assim, vou dar um curso de não sei o quê. Vai chegar lá... Montar uma mentoria. Isso é uma coisa que hoje está super na moda, mas que dependendo da pessoa, você está dando um tiro na água, porque aí ela não vai te agregar tantas coisas se ela não tiver realmente uma experiência que valha o tempo que você vai dedicar a isso. Legal. E para achar o Marcelão nas redes sociais? Estúdio Melancia. É só digitar lá que com S não tem E, é só estúdio como se fosse americano e a melancia em português. A gente fez uma misturança, Legal. porque depois um dia com oportunidade eu conto que a empresa chamava só Melancia Eventos. E daí a gente teve que fazer uma mudança por causa de várias coisas, mas está lá. Estúdio Melancia começando com S, na forma americana. Você vai achar Instagram, você vai achar Facebook, você vai achar até brinde para você ir comer lá no restaurante. Opa! Hashtag Gostei disso, hein? Gente, para encerrar, a gente tem um costume de fazer um brinde, né? Um brinde da 1, 2, 3 de full. Tá? Então, 1, 2, 3 de de full. Obrigado, gente. Valeu.